Olá para você que está acessando esse vídeo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Carlos Eduardo Bal, eu sou professor de Ciências Sociais e esse canal que você está acessando agora é um canal que está surgindo com a proposta de contribuir para algumas discussões, não é, dentro das ciências sociais, fazendo relação com o momento que a gente vive, né? Então, com esse contexto atual, que não é só o contexto da pandemia, do Covid-19, né? É o contexto também de outras crises, né? E de outros problemas sociais que têm se mostrado, têm se radicalizado, né? Têm se tornado mais extremos com esse momento que a gente vive, com essa crise sanitária, né? Essa crise sanitária, ela vem, de alguma maneira, uh, e acaba estimulando, não é, ou acentuando ou escancarando de certa forma algumas relações sociais, né, específicas do nosso momento, do mundo que a gente vive. E a gente nesse canal a gente vai se propor em algumas aulas, né, eu, um outro colega, o professor Luciano Viana, que é antropólogo, professor da UniOeste aqui em Toledo, professor substituto, e eventualmente também com mais contribuições de outros intelectuais de outras áreas, né, ou das mesmas áreas também. A ideia é a gente alimentar aqui esse canal com videoaulas, não é, gerais sobre assuntos que tratem, que façam referência, né, com esse momento que a gente vive. Na aula de hoje, nessa aula inaugural, digamos assim, inaugural do canal, né, eu vou me propor, a minha proposta, não é fazer uma reflexão sobre o que eu estou chamando aqui de colonialidade do vírus, né? Evidentemente é um título, digamos, retórico, né? No sentido de que a gente sabe que o vírus não tem, o vírus em si, né? Enquanto epidemia, né? Enquanto infecção, enfim, enquanto uma patologia biológica, ele não tem nenhum tipo de questão social. Agora, a maneira como ele se alastra, né, e a maneira como ele é identificado, como ele é tratado, e o tipo de situação que ele gera, tem, evidentemente, um reflexo social, uma questão social fundamental, e ela vai se relacionar justamente com a estrutura, né, do mundo que a gente vive. Então, por isso, e um pouco inspirado também no texto do Boaventura de Souza Santos, né, que é a pedagogia do vírus, se não me falha a memória, mas acho que é isso, eu me propus a pensar um pouco a colonialidade do vírus. Evidentemente que o vírus, né, e a pandemia não são eurocêntricos, né, coloniais, né, mas como eu disse, o mundo no qual ele se alastra, né, esse momento, ele é um mundo que tem uma gênese, né, uma origem e consequentemente uma estrutura de relações moldadas, né, por toda uma história de constituição que tem um aspecto colonial muito forte, não é? Inclusive que foi deixado, de certa forma, historicamente falando, à sombra do discurso da modernidade. É uma coisa que a gente vai falar um pouco hoje, né? Quer dizer, a constituição sociohistórica da civilização, que a gente chama de moderna, né, da nossa civilização, não é? Ou nesse modelo civilizatório, não é? Embora ela tenha várias nuances ao longo dos séculos e também não só ao longo do tempo, mas em relação ao espaço, né, a maneira como ela é especificamente, né, as particularidades de cada local, né, esse modelo civilizatório ele implica, né, uma relação de causalidade, né, no modus operandi. Ou seja, a maneira como ele foi estruturado, né, o modelo de mundo que a gente vive, de civilização que a gente vive, ela vai trazer reflexos na atualidade, na contemporaneidade. E quando surgem esses novos fenômenos, digamos assim, né, como o caso do fenômeno que a gente vive hoje, esses fenômenos eles vão digamos, vão transitar, não é? Vão acontecer dentro da sociedade de acordo, ou dentro da mesma lógica, possivelmente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, com o mundo como ele está estruturado. Então a minha proposta em pensar a colonialidade do vírus, não é? Esse título talvez inusitado, é uma tentativa, na verdade, não de avançar nenhum tipo de tese, né, sobre essa questão, mas a ideia é tomar esse momento como oportunidade para repensar, né, e para recolocar uma discussão que é uma discussão importante a se fazer, né, que é da gênese
colonial do mundo que a gente vive, né? E a gente falando da América Latina aqui, do Brasil, países com uma história colonial muito intensa, né? E que ainda vivem reflexos, né, dessa estrutura, não reflexos, ainda vivem fatos relacionados a essa estrutura, fenômenos relacionados a essa estrutura colonial do mundo. A gente tem que se propor a pensar, né, qual que é a possível colonialidade do vírus. Uma notícia me chamou muito a atenção para propor essa reflexão aqui, que foi a notícia de que alguns... Eu não me aprofundei na notícia, mas eu vi que ela é uma notícia real. Né? A gente está na era da pós-verdade, entre aspas, aí, né? E aí sempre existe a possibilidade né, enfim, tomarmos uma notícia falsa como algo verdadeiro. Mas nesse caso foi, né, que alguns médicos, enfim, alguns especialistas, pesquisadores, talvez, da França, indicaram o interesse, né, de se fazer testes de vacina ou de medicamentos para a Covid-19 na África. Né? E houve uma reação muito forte, né, no mundo todo, inclusive de jogadores de futebol, de atletas negros, né, com relação a essa tendência, né, essa prática, na verdade, secular já, de tomar os povos que são considerados pelo pensamento eurocêntrico como inferiores, né, como objetos da relação entre sujeito e objeto que é constituída pela modernidade. Eu já falo um pouco mais do eurocentrismo aqui para a gente organizar esse conceito. Né? Mas o que me deixou mais talvez reflexivo, pensante, né, com relação a isso, não foi nem o fato desses atletas, enfim, dessas personalidades descendentes, né, afrodescendentes, se manifestarem com relação a isso, dizendo, olha, né, pô, de novo, sempre, isso é um racismo, né, essa estrutura mental, né, vamos fazer teste nos povos africanos. Ficou mais patente para mim um dos comentários que eu vi, que foi uma pessoa dizendo, olha, me desculpa se eu estiver sendo, né, polêmico demais, mas a África é o lugar que vai ser mais impactado, que está sendo mais impactado pela pandemia, né, enfim, as pessoas têm menos recursos, máscaras, álcool em gel, saneamento básico, não só na África, né, aqui também no Brasil, né, mas enfim, nesse caso na África. Então não seria mais interessante a gente estabelecer as pesquisas lá, já que essas pessoas estão sendo mais impactadas, né? E essa questão não está fora de sentido, né? Quer dizer, onde há mais impacto, deve haver mais pesquisas. Mas a questão anterior a isso não é feita de novo. Por que há mais impacto nesses países? Por que a pandemia tem um impacto maior em países em países pobres, né? Em países com um histórico de colonização, um histórico colonial? Né? Isso também é uma outra coisa que é complicado de fazer essa análise de maneira global nesse momento, porque eu dei uma olhada nos números, né, da pandemia e a gente vê que os países, os números de mortes por milhões, elas não seguem uma lógica estrita de centro-periferia. Não é? Então isso também mostra um pouco como que essa ideia de centro-periferia está um pouco ultrapassada. Né? Quer dizer, os países depende muito das elites dos países no momento, né? E de como que elas vão assumir essa responsabilidade, como no caso da Índia, que foi um país colonizado, mas que tem uma taxa ainda relativamente baixa, não é, de mortes por Covid. Mas enfim, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer que então a minha proposta aqui é nós fazermos uma reflexão sobre justamente sobre como que a gente pode pensar, não é, o vírus, né, ou seja, a pandemia, o Covid-19 e as relações que ele traz com ele, né, dentro dessa constituição, dessa gênese que eu vou chamar de moderna colonial, né, do mundo que a gente vive. Tá? Então, o texto que eu estou tomando aqui, se vocês quiserem procurar, esse texto tem na internet, o texto que eu estou tomando como referência, entre outros, mas o axial, o central aqui para propor essa reflexão, é um texto de um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano. Tá? O texto é de 2005, chama-se Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. Tá? Que é onde o Quijano vai trazer um pouco da gênese desse mundo, né? Que o Wallerstein, o outro sociólogo esse estadunidense chamado Immanuel Wallerstein, chamou de sistema mundial, né? E que o Quijano adaptou, enfim, adicionou, digamos assim, uma perspectiva a partir da periferia capitalista, né? Ou seja,
ele é um sociólogo peruano, foi um sociólogo peruano, e adicionou modernidade e colonialidade, então um sistema mundo colonial e moderno. E a gênese dessa modernidade, dessa colonialidade, ela traz alguns elementos muito interessantes para a gente pensar, da maneira como eu me proponho aqui, as formas de impacto dessa pandemia atualmente. Então, para adiantar algumas questões aqui, antes de ir especificamente para essa gênese, né, para essa constituição aqui, eu quero indicar algumas dessas questões, né, que depois eu vou trabalhar melhor ao fim. Né. Como que a pandemia, né, o coronavírus, e vamos falar mais especificamente do Brasil, né, porque é onde estamos situados, eu acho que serve melhor como exemplo. Né. Como a pandemia ela vai refletir, vai atingir de maneira desigual, não é, justamente as mesmas fragilidades que estão na estrutura do sistema que a gente vive, do sistema mundial, né? Ou seja, a questão do trabalho, a questão de classe, né? A questão racial, né? A questão étnica e a questão de gênero, não é? Que são que estão nessa estrutura do sistema mundial colonial moderno que a gente vive, né? Como eu vou argumentar daqui a pouco, né? A questão que eu estava falando agora do teste em África, né, como que ainda existe uma mentalidade eurocêntrica muito forte, né, dessa relação entre sujeito e objeto, que depois eu falo também, que constitui, não é, o pensamento eurocêntrico no sentido do conhecimento, dos saberes. Né, a questão dos trabalhadores mais vulneráveis, né, a questão das mulheres, que é muito interessante para se pensar também como que as mulheres na saúde e nas atividades domésticas, né, elas sempre foram a linha de frente, né, justamente porque foram relegadas, entre aspas, aí, ao mundo privado, e como que isso vem também já dessa estrutura colonial e também vai impactar agora nesse momento. Os povos indígenas também, né, qual que é a relação que a gente pode pensar aqui, a questão da maior vulnerabilidade fisiológica, né, que vem desde a Constituição desse sistema mundial, né, do surgimento da América no capitalismo comercial e da primeira mundialização, de fato, de um sistema, de um tipo de sistema de comércio, de troca. Né? Então, essas questões, né, a questão de raça, de gênero, de trabalho, como que a pandemia implica desigualmente cada uma delas, né, a gente vai trabalhar melhor no final, mas elas, da minha argumentação aqui, elas estão relacionadas com a gênese e a estrutura do modelo de mundo que a gente vive, que vai gerar esse modelo globalizado atual e que vai ser o fator fundamental para a dinâmica de como o vírus se alastrou, né, rapidamente, né, e pelo planeta todo, pelo mundo todo, né, essa globalização neoliberal, né, que a gente tem aí há pouco mais de 30 anos, né, de maneira prática, digamos assim. Né. Então vamos lá para a Constituição, né, como que eu estou entendendo a partir do Aníbal Quijano, desse texto que eu indiquei para vocês, a Constituição do que eu estou chamando aqui de modernidade e colonialidade, ou de sistema mundial colonial moderno. Bom, uma coisa importante a gente perceber aqui é que a origem de um mundo, de fato, globalizado no sentido mais estrito, no sentido mais lato da palavra, no sentido de fato uma integração global a partir do comércio, é a América, não é? Então, por mais que, evidentemente, o capitalismo comercial, não é, ele tenha surgido e se enraizado no que a gente chama de Europa Ocidental hoje, né, e aí o Weber trabalha isso na Ética Protestante no Espírito do Capitalismo, claro que é uma variável, existem outras também de pensar isso, né, é a América, não é, que é o ponto nodal, não é, de surgimento, de fato, de um comércio mundial. Né? Quer dizer, é o Atlântico que vai unificar o comércio mundial. Né? Esse capitalismo mundial ele vai surgir, né, a partir de 1492 e a partir da invasão e da conquista dos povos americanos. E isso vai implicar uma outra coisa importante, né, que o Marx trouxe no Capital, que é a acumulação primitiva do capital. Né? A acumulação primitiva do capital ela vai se dar justamente a partir da conquista e da exploração da América. Né? E da inclusão da prata e do ouro no mercado mundial de maneira muito forte e que vai gerar toda essa corrente comercial ao longo do planeta todo. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que o surgimento da América ele é fundamental para o surgimento do padrão de poder do sistema que a gente vive hoje,
do capitalismo, né? E do que a gente chama de modernidade, que a gente chamou de modernidade, né? Uma outra coisa importante de perceber aqui, então a gente falou agora da questão mais específica do trabalho, né? Dessas relações de troca e de controle da produção dos produtos, né, do trabalho da distribuição desses produtos do trabalho, né? Então da produção e da distribuição das riquezas, né? Que está relacionado, né, ao surgimento da América, né, e a exploração dos povos daqui e também a exploração dos povos de África. Mas a gente já vai falar disso também. Porque tem uma outra questão que é fundamental aqui de se pensar que ela vai, no nosso caso aqui, e acho que de maneira geral, no caso dos países colonizados, ela vai gerar uma relação fundamental, uma intersecção, não é? Que é a categoria raça. A ideia de raça, embora a escravidão já seja uma questão histórica, né? A escravidão ela existe historicamente em vários contextos, em vários povos, né? A ideia de raça, né, no sentido inclusive hierárquico, ela surge justamente com o surgimento da América, né? Então, na América vão surgir novas identidades, né? O índio, né? O negro, o mestiço, o próprio europeu, né? A própria ideia de europeu, de Europa Ocidental, que vai se enraizar a partir do Iluminismo, a partir do século XVIII, e do surgimento da narrativa universalista, né, de Europa, ele está relacionado ao surgimento da categoria raça, que é uma categoria muito complicada, né, que inclusive é rediscutida depois, com relação comparada não, contrastada, na verdade, com a ideia de etnia, né? Mas a ideia de raça ela ainda é subjacente na sociedade justamente porque a ideia de raça gerou determinadas estruturas de comportamento, como o racismo, né? Então a gente tem que pensar, né, como que essa ideia ela implicou numa hierarquização dos povos, né? E essa hierarquização ela contribuiu para a estruturação do trabalho, né? E dos produtos do trabalho. Então, a ideia de branco, de índio e de negro, não é? Que depois vai gerar a ideia de europeu civilizado e indígenas ou negros primitivos, né? Lá com o cientificismo do século XVIII, XIX, essa ideia, que primeiro ela vai ser uma ideia do branco perante o negro, né? O branco perante o amarelo, que é o índio, ela vai gerar uma divisão também, segundo Quijano, de distribuição, não é, do trabalho. Como? Né? O branco, o salário, não é, o trabalho assalariado, que é típico do capital, né, do capitalismo, ele fica mais relegado e fica relegado de maneira geral aos brancos. Não é? Isso a gente pode perceber de várias formas. Né? Por exemplo, no caso do Brasil, quando da abolição da escravidão, né, em 1888, é só a gente perceber como que os negros não foram absorvidos como força de trabalho pela indústria, né, e nem pelas fazendas de café. Em pequeníssima proporção, em grande medida, foram relegados ou a não trabalhos ou a trabalhos completamente precários. Né? Quem foi incorporado para o trabalho nas fazendas, para o trabalho assalariado nas indústrias, foram os imigrantes brancos da Europa, né? Então os imigrantes italianos, alemães, japoneses, etc. Então notem que só esse fato, né? Esse fato no caso ele demonstra como que existe uma divisão do trabalho que está relacionada, né? Que está estruturada também pela intersecção da ideia de raça. Outro exemplo que a gente pode perceber é como que os indígenas, né, na América Latina, embora no começo da escravidão, no começo da conquista, né, no primeiro, segundo século, né, até 1600, 1700 no máximo, foram intensamente escravizados, né, no momento posterior, quando os negros são trazidos como escravos para o Brasil, esses indígenas eles entram numa condição de servidão. Né? Como a forma de se produzir do trabalho, né, a forma de se dominar e as tecnologias do trabalho, elas muitas vezes não
não são incorporadas, não são assimiladas pelos indígenas tão bem quanto são, talvez, por outros povos, como os negros, esses indígenas eles são relegados à servidão. Né? Então, os aldeamentos, as próprias missões jesuíticas, né? Elas têm esse caráter, né, de tomar o índio como um servo, né? E de colocar ele nessa posição do trabalho. Então, notem que por mais que o eixo do sistema mundial, né, do padrão de poder mundial, de produção e de circulação dos bens, ele é o capital, né? Esse capital, as formas de produzir o capital, as relações de produção, elas são distribuídas de acordo com a questão da raça. Né? Então, aos brancos o salário, aos indígenas a servidão e aos negros a escravidão. Esse padrão de poder, né, do trabalho especificamente, ele se reproduz hoje. Né? Então a gente pode perceber hoje, por exemplo, como que um negro, né, de maneira geral, a gente tem esses dados, né, no Brasil, como que os negros, nos mesmos cargos que os brancos, recebem salários inferiores. Né? O que justifica isso? Né? Assim como os índios, né, os indígenas, os povos indígenas, considerados índios, né, construídos como índios pelos europeus, também são vistos como anacrônicos. Né? Ainda hoje, de maneira geral, são vistos como anacrônicos, ou seja, como resquícios de um passado. Inclusive entraves para a modernização. O índio não, a gente ouve falar disso, né? De maneira geral, o índio não presta para trabalhar, né? Ou seja, para o trabalho que tem como fundamento, não é, o acúmulo, ou seja, para o capital. Né? Então o índio ainda fica nessa ideia, nessa condição de servidão. O índio ele não serve para a modernidade, ele não se encaixa. Né? Então notem como que essa questão ela é fundamental. Um outro exemplo que a gente pode pegar, e aí saindo aqui da periferia capitalista e indo para o centro capitalista, é um exemplo da independência americana, norte-americana, né? Estadunidense. Se a gente pegar, existe um texto de um sociólogo, cientista político italiano chamado Domenico Losurdo, que chama-se A Contra-História do Liberalismo. Que o Losurdo mostra que a chamada Commonwealth, né, a riqueza comum, ou seja, o Estado, né, que o Hobbes o próprio Leviatã que o Hobbes vai pensar, ela tem uma fronteira étnica, ou uma fronteira racial, se preferirem, que são os brancos. Né? Tanto é que o próprio John Locke era mercador de escravos. Né? O pai, quer dizer, nesse sentido não é uma contradição o pai da liberdade, do justnaturalismo, da liberdade individual, não é? Da propriedade privada, ser um mercador de escravos. Porque, de fato, na sua gênese, né, a Commonwealth ela é pensada para brancos, por brancos e para brancos. Tanto prova, né, que na independência dos Estados Unidos, o que os colonos ingleses, né, uma das coisas que eles disseram foi: nós não podemos e não queremos ser os negros da Inglaterra. E eles fizeram a independência e mantiveram a escravidão. Não é porque a escravidão era ruim, era porque o branco não podia ser escravo. Nós não podemos ser os negros da Inglaterra. O negro, notem que essa ideia de raça, né, à medida que vai se estruturando o sistema mundial, né, e à medida que o poder colonial vai passando da Península Ibérica, né, das duas primeiras potências capitalistas, né, que é Portugal e Espanha, o poder vai passando para a Europa, França e Alemanha, com a industrialização, não é? Como que vai se naturalizando, e a partir do iluminismo principalmente, a gente vai falar um pouco disso também, que é a questão mais do saber, vai se naturalizando um modelo civilizatório onde o negro, não é? Ele é inferior e, consequentemente, como um ser inferior, ele deve ocupar, não é, um lugar inferior na estrutura hierárquica do trabalho e da produção da riqueza material. Né? Então, notem que existe uma gênese da modernidade que tem um outro lado, que é a colonialidade. Né? E essa colonialidade, ela está baseada não só na produção e na distribuição do trabalho, da riqueza material, mas em como que esse trabalho é estruturalmente hierarquizado com base na questão da raça. Né? E evidentemente que a partir da Europa, né, talvez seja mais difícil de perceber esses horizontes. Né? Porque o europeu está vendo a partir dele mesmo. Né?
Esses horizontes eles são vistos a partir das periferias do mundo, né? Quer dizer, não vistos a partir de onde a gente imagina que é o locus de emissão da modernidade, o Ocidente, o chamado Ocidente, né? Mas o locus de emissão da colonialidade, que é esse outro lado da modernidade que sempre existiu. Quer dizer, o que eu estou chamando atenção aqui é que quando se funda a modernidade, né, funda-se junto com ela a colonialidade. Né? E os três eixos estruturantes dessa colonialidade é o colonialismo, ou seja, a exploração do trabalho, né, as formas de exploração do trabalho, a raça, eu coloco a raça entre aspas sempre, porque a raça no sentido de imaginários, de representações, e não no sentido biológico, né, genético, a gente sabe que isso hoje em dia já está desacreditado. E outra coisa que a gente tem que chamar atenção que é o gênero. Por que o gênero? Que é o patriarcalismo. Então, o colonialismo, não é? O racismo e o patriarcalismo, como diria o Boaventura de Souza Santos, né? A Maria Paula Menezes. Por que o patriarcalismo? Porque é o controle sobre os produtos, não é? Do sexo. A força de trabalho, as mulheres parem o mundo, né? Como diria a minha grande amiga Elizabeth Farias da Silva, né, socióloga, as mulheres parem o mundo. Quer dizer, a força de trabalho é parida pelas mulheres, controlar as mulheres, né, além de você poder também colocá-las sob subserviência do homem, né, a mulher na esfera privada e o homem na esfera pública, que está surgindo aqui, né, com esse mundo moderno, também é controlar os recursos que a mulher produz, que é a força de trabalho, que são as pessoas, né, é dominar as pessoas. Né. Então, a gente tem três eixos que estão nos fundamentos do sistema mundial colonial moderno, né? Ou seja, da modernidade, colonialidade, do mundo que a gente vive, que surge a partir da integração das Américas no circuito do Atlântico, né? E no comércio global, no capitalismo comercial global. Que eixos são a raça, o gênero e o trabalho. Né? Ou o trabalho, a raça e o gênero, que se interseccionam, que se intercalam nas formas de construir, né, esse modelo de sociedade que a gente vive, esse modelo de relações sociais que a gente vive. Bom, então na gênese, né, da modernidade e colonialidade, nós temos um padrão de poder, né, que é o que o Aníbal Quijano chamou de colonialidade do poder, né, onde a estrutura, né, fundamental ela se articula por esses três eixos que eu acabei de indicar. Né. Então, a partir disso, né, a Europa, justamente pelo que o Marx chamou de acumulação primitiva do capital, né, ela começa a controlar o comércio mundial todo. Né? Então, a Europa ela se torna o centro, né, de certa forma, do mundo. Né? Tudo passa por ali, né? O comércio passa por ali, então, evidentemente, a circulação, o trânsito de pessoas também significa trânsito de riquezas e também significa trânsito de ideias, né? Essa concentração, não é, então, dessa circulação mundial na Europa, ela também conflui, não é, com uma expansão imperial. Quando eu falo Europa, evidentemente eu estou falando das elites europeias. Né? A gente fala isso como conceito, categoria, né, para pensar generalizadamente. Né? Mas basicamente a burguesia europeia, né, as elites burguesas europeias, elas começam uma expansão imperial. Não é? E também começa, a partir do século XVIII principalmente, né? Embora alguns países tenham se unificado antes, né? Alguns territórios, Portugal e Espanha são emblemáticos nesse sentido, né? Você tem a constituição dos Estados Nacionais. Né? Então a Europa ela começa a se constituir de fato, despontar no mundo como a grande potência, né? A grande potência civilizatória. Né? E isso vai gerar uma ideia, não é? O Henrique Dussel trabalha muito bem essa ideia, né? De como que a Europa vai se constituindo como o centro, não é? Da narrativa universal do mundo, do planeta. Não é? E essa narrativa universal ela vai implicar uma expansão, né? Uma expansão imperial. Então a gente pode pensar, por exemplo, o colonialismo em África no século XIX, né? Como que essa expansão imperial, esse colonialismo, ele vai implicar uma expansão também de todo esse imaginário que está se constituindo como eurocêntrico. Então a Europa, não é, os países europeus, que são os países que hoje considerados como Europa Ocidental, as elites, né, a burguesia emergente desses países, ela vai começar a construir, né, o seu próprio modelo civilizatório, né, e a Europa vai despontar como centro desse modelo. Portanto, a Europa vai começar a aparecer como a origem e a culminação do processo histórico. Né?
a Europa começa a despontar como referência, né, de modelo civilizatório, de modelo de relações sociais. Né? E o colonialismo, o imperialismo, eles vão contribuir para expandir, não é, esse modelo burguês de sociedade, não é, esse modelo europeu ocidental de sociedade, para o mundo de maneira geral, né? Que foi chamado depois de fardo do homem branco. Né? O Emmanuel Wallerstein tem um livro muito interessante, entre outros, né, chamado O Universalismo Europeu, que mostra como que a Europa vai se constituindo como um locus universal de enunciação. Né? Universal é muito interessante, né, porque a Europa, embora ela seja um locus particular, né, ela propõe a universalidade a partir dessa particularidade. Isso talvez se torne mais enfático a partir do Hegel, né? E a primeira narrativa de uma consciência universal, né? De uma consciência europeia. Mas isso já vem desde a colonização das Américas. Né? Então, por exemplo, o Wallerstein mostra como que na colonização das Américas o discurso das elites, dos colonizadores, né, europeus, no caso portugueses, os espanhóis principalmente, não era o discurso da exploração das riquezas, né, da exploração do território, era o discurso da cristianização. Né? Esse discurso ele vinha muito forte também, olha, estamos indo para cristianizar os gentios, né? Para levar Deus para aquela, claro, que tinha interesse da igreja católica também, né, do catolicismo aí por causa do protestantismo, né, do racha da igreja. Mas de qualquer maneira, o discurso era esse, assim como na África depois, né, 200, 300 anos depois, né, no século XIX, 400 anos depois, já existe o discurso, né, de, olha, estamos levando a civilização. Não estamos indo explorar os recursos naturais, né, por causa que a indústria está pujante naquele momento, estamos levando a civilização. Né. Essa ideia do fardo do homem branco, né, que vai levar um modelo ideal de civilização para outros lugares, como os Estados Unidos hoje se propõem a levar a democracia para o Oriente, né, a própria ideia de Oriente, né, ela surge como dualidade, né, como a dualidade negativa, né, do lado positivo desse dualismo, que é a Europa Ocidental, que é o Ocidente. Quem mostra isso muito bem é o Eduard Said, num texto chamado O Orientalismo. O Eduard Said, então, ele vai mostrar como que existe uma constituição, né, imaginária, discursiva principalmente, dentro dos saberes ocidentais, uma construção do Oriente. O Oriente é o outro, né? O próprio Stuart Hall, né, fala isso, né, num livro chamado West and the Rest, né? Ou seja, o Oeste e o resto, né? O Ocidente e o resto. Como que o Ocidente se constitui, então, a partir da expansão imperial das elites europeias, né? Como que o Ocidente vai se constituindo como a Europa Ocidental, como o locus da história, não é? E como que isso está relacionado à expansão do capitalismo, desse modelo, né, de relações de produção, mas também está relacionado a um imaginário de superioridade que vai sendo construído a partir daqui. Então o eurocentrismo, que vai ser essa narrativa histórica universalista, que vai surgir a partir do domínio da Europa, né, em relação aos saberes do mundo todo, né, ele vai justamente estar relacionado à apropriação não só do trabalho, mas a apropriação também das formas de se produzir de conhecimento e das formas de legitimar esse conhecimento, né? Que vai ser constituído a partir da filosofia ocidental e da ciência. Tanto é que se a gente pegar hoje, por exemplo, no Brasil, né, o exemplo nosso especificamente, os livros de filosofia, né, nos livros de filosofia, basicamente, a filosofia começa na Grécia. Os pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles são o princípio da filosofia. Mas é porque a filosofia ela vem dentro de uma narrativa, né, linear de história, que é constituída a partir desse momento na Europa, né, a partir do século XVIII principalmente. Então, além da colonialidade do poder que a gente falou, existe também uma colonialidade do saber. E aqui é um outro autor chamado Walter Mignolo, né, que tem vários textos que mostram essa dimensão, né. O saber, ele também tem um lado colonial, né?
porque o saber acaba se estruturando dentro de uma geopolítica do conhecimento, né? Ou seja, relações de poder no que tange ao conhecimento e as formas de legitimar o conhecimento, né? Então é a Europa que vai construir a primeira narrativa universal de mundo, né? Vai surgir a partir dessa estruturação, não é, da Europa Ocidental como o umbigo, né? Como a particularidade universal do mundo, né? Então é uma questão interessante. E aí a gente pode perceber que duas coisas importantes surgem aqui, né? A primeira, o sujeito da filosofia, o sujeito histórico, ele está na Europa, ele está nos países europeus, né? Nos países que assumem esse fardo, o fardo do homem branco, que é o quê? Justamente civilizar os objetos. Quem são os objetos? São aqueles que estão na periferia desse mundo. Então a Europa se constitui como sujeito do mundo, né? Como sujeito pensante, como a racionalidade predominante. É só a gente olhar para toda a história da filosofia que a gente aprende, né? E a gente percebe isso, né? E esse sujeito, que é o ilustrado, que é o sujeito do iluminismo, né? O cidadão ilustrado, etc., é ele quem vai dizer, quem vai descrever e quem vai normatizar o objeto. Quem que é o objeto? São os sujeitos colonizados, né? Ou melhor, os povos colonizados, né? Então o objeto, essa ideia de sujeito e objeto, ela vai se estabelecer no saber de maneira muito clara, né? Exemplo, a antropologia é um exemplo muito claro disso, né? Pelo menos no surgimento, no começo, né? A antropologia é o quê? O sujeito, né, antropológico que vai pesquisar os objetos, né? Os povos exóticos, fora de ótica para a Europa, né? Para os europeus, porque os europeus eram exóticos para esses povos, né? O objeto, numa perspectiva platonista, ele é justamente o simulacro do sujeito. O sujeito é o ser que está no mundo ideal, não é? Que já alcançou a consciência lá, né, do Hegel. O objeto somos nós, que somos o simulacro. Então nós vamos sempre servir de objeto para os estudos e para o pensamento dos europeus, né? E isso é muito interessante, porque isso vai estruturar, né, a maneira de a gente entender, por exemplo, as outras pessoas. Então, por exemplo, quando a gente falou do teste na África, né, eu comecei a argumentação falando de como que alguns pesquisadores, médicos, enfim, sugeriram, né, testes do Covid-19 na África. E um dos comentários foi, tá, mas se na África há maior problema, maior índice, uma maior vulnerabilidade, por que não seriam lá os testes? Né, mas não colocou em caso justamente que esse tipo de imaginário, ele só existe por causa de todo esse antecedente histórico aqui, social, que a gente está trazendo, epistêmico, cognitivo, né? Todo o surgimento dessa estrutura gnosiológica do Ocidente que vai colocar, né, essas pessoas sempre como as pessoas que estão mais aptas a servirem como objetos. E a gente vê isso com relação às mulheres, a gente vê isso com relação aos povos, àquela parte da população que é negra ou que é parda no Brasil, né, mestiça. Quem são essas pessoas que estão em vulnerabilidade, não é? Então, de maneira geral, não é? E a gente vai retomar aqui a ideia da colonialidade e modernidade, o mundo que a gente vive, né, essa globalização atual que a gente vive, essa globalização neoliberal, ela se estrutura dentro de uma perspectiva racista, de uma perspectiva patriarcalista e de uma perspectiva escravagista, né? Porque o trabalho assalariado, não é? Embora ele seja um trabalho assalariado, ele também, como já foi mostrado, né, pelo trabalho de vários intelectuais, a começar pelo Marx, ele é um trabalho que tem nos seus fundamentos uma exploração também, uma forma de exploração, né, que é a exploração do sobretrabalho, a exploração do tempo do outro, ou seja, da vida do outro, né, a mais-valia. Então, para finalizar essa primeira parte, agora a gente reconecta com as questões mais contemporâneas do Covid-19, temos um mundo eurocentrado, um mundo colonial, que não é mais um mundo propriamente colonialista no sentido estrito da palavra, né? O colonialismo, como a gente vivia até meados do século passado, ele já não existe mais daquele mesmo jeito, embora a estrutura esteja aí ainda disposta, mas existe uma colonialidade que se manifesta no poder e no saber. Também no ser, mas a gente não vai pegar essa dimensão agora, mas no poder e no saber, ou seja, está estruturado em relação à produção das riquezas, a produção material da sociedade, né?
do trabalho e do gênero, e consequentemente da raça, né, pela relação de formação identitária da América e da Europa, né, e ela vai também estruturar um imaginário de mundo que vai envolver o conhecimento, né, que vai envolver a produção do conhecimento, a produção científica, a produção da verdade no mundo, onde os sujeitos subalternizados, os sujeitos colonizados, eles vão ficar no polo do objeto, né? Enquanto os sujeitos europeizados, o pensamento eurocêntrico, fica no polo do sujeito. Isso é muito claro hoje em dia, né? Só vocês perceberem como que é a periferia que manda estudantes, né, para fazerem pesquisa, para aprenderem, para fazerem estágios na Europa, e não vice-versa, em grande medida, né? Inclusive, muitas das produções de sujeitos da periferia capitalista são patenteadas pelo centro capitalista, né, pelos países do norte global. Então a globalização atual é uma globalização, mas não é uma globalização homogênea. Ela é uma globalização que, inclusive junto com o discurso do multiculturalismo, tenta, assim como o discurso da nação, o discurso do multiculturalismo, a ideia do povo, tenta encobrir, né, de maneira simulada, né, tentar cobertar as desigualdades que são estruturantes, né, do modo de produção, da modernidade, do sistema, né, do modelo civilizatório, que eu prefiro essa palavra, que a gente vive hoje e que a Covid-19 escancarou a falência dele. E agora a gente chega nesse momento. Então, primeiro argumento, né? Nós vivemos um mundo estruturado de maneira colonial. A estrutura colonial ela faz parte do mundo que a gente vive ainda, né? Isso se identifica nas questões raciais, nas questões do trabalho e nas questões do gênero, né? E a Covid-19, essa pandemia, como ela não é prevista, ela vai escancarar, né? Ela vai escancarar, ela vai inclusive corroer, né? Contribuir para corroer, em grande medida, essas representações de mundo que a gente tem, que são baseadas na naturalização do mundo colonial, né? O próprio liberalismo, né, e o neoliberalismo são frutos dessa colonialidade, são frutos desse mundo colonial, não é? E implicam na naturalização, por exemplo, da exploração da propriedade privada, né? Da naturalização da escravização do sujeito branco, que é o caso do Locke, né, que o Domênico Losurdo mostrou, né, que, enfim, na contra-história do liberalismo, como a gente falou antes, como, né, embora seja um teórico da liberdade, ao mesmo tempo, na prática, é um mercador de escravos. Então, o nosso mundo está estruturado, né, a contemporaneidade está estruturada com base nisso. Nesse sentido é difícil, né, é complicado falar de pós-modernidade. Falar de pós-colonialismo, no sentido de que não há mais o colonialismo in loco, né, faz sentido, né? Ou falar do surgimento de uma corrente que pensa a partir do final do colonialismo faz sentido, mas falar de que a estrutura colonial ela desapareceu não faz mais sentido. E agora, para a gente finalizar, não é? O argumento final da aula aqui, a ideia é como é que essa estrutura, então, como é que o momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, vai ser delineada e vai ser definida o impacto dela por essa estrutura que já está preposta, né? Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. Então a ideia, né, não é dar nenhuma resposta, né? A ideia mais é problematizar mesmo, né? A partir dessa minha primeira fala, até porque vamos fazer outros vídeos e a gente já tem essa estrutura básica de pensamento para avançar depois, né, em outras reflexões. Inclusive, deixem comentários no vídeo, tá? Porque daí a partir dos comentários de vocês, dos vídeos, eu posso trazer, né, argumentações ou trazer as dimensões que vocês argumentam para os próximos vídeos, né? Então, deixe os comentários nos vídeos, se vocês tiverem interesse. Mas a ideia, então, aqui é problematizar algumas questões, né? Por exemplo, a forma como cada país está conduzindo a crise, eu vou trazer alguns pontos para vocês agora, tá? A partir dessa ideia aqui. A forma como cada país conduz a crise, né? A gente percebe, por exemplo, que na América do Sul, a gente tem o caso do Brasil e da Argentina que são completamente diferentes. Evidentemente, completamente não, né? Mas são diferentes. Claro que isso está relacionado à conjuntura, ao governo, né? Enfim, toda a conjuntura governamental do momento. Mas isso mostra uma coisa interessante, né? Os limites da globalização. Na ideia mainstream de globalização, né? Essa ideia convencional, né? Globalização multicultural, né? Que vai trazer as diferenças à tona, mas de maneira tolerante. Esse discurso da globalização como homogeneização do mundo, isso cai por terra, né?
Porque mostra como, por exemplo, se nós fôssemos tomar os Estados Unidos como modelo, ou a Espanha, ou a Itália no primeiro momento da pandemia como modelo, né? A própria Alemanha e o próprio Reino Unido, né? Que são os países colonialistas, foram, né? Como modelo para as formas de lidar com o Covid, e de certa forma o Brasil tomou pior ainda, né? A gente teria o quê? Né? Teria um problema. Olha o que a Nova Zelândia, né? Que foi um país que foi colonizado, também fez. A própria Austrália, né? Então, cada país, seja ele um país de histórico colonial, no sentido de colonizado ou no sentido de colonizador, que está tomando uma forma de tá se relacionando de maneira diferente com isso, né? Então isso mostra os limites da globalização, como que há possibilidades e é inclusive talvez mais eficaz de maneira geral de os países conduzirem as suas políticas de maneira particular, de maneira contextualizada, né, com a sua própria história, a sua própria estrutura social, que é o que a globalização nega. Né? Então a gente tem uma primeira questão aqui, como que essa estrutura colonial do mundo, ela também vai na hora de você tratar uma pandemia, por exemplo, ela vai implicar estratégias diferentes. Né? Então no Brasil, por exemplo, a gente pode pensar nisso. Quando o nosso presidente, né, e o executivo federal ali de maneira geral, né, mas o nosso presidente, né, o nosso não, né, o presidente, né, eu não reconheço, ele vai trabalhar com a vida dos brasileiros, né, ou melhor, não vai trabalhar com a vida dos brasileiros, vai deixar a maioria do povo, né, morrer como coisas, como objetos, né, e vendo o presidente se comportar como um adulador dos Estados Unidos, que são a representação contemporânea do eurocentrismo, o que a gente pensa? Que a gente tem um presidente eurocêntrico, né, que se pensa como sujeito, né, que se pensa a partir do outro, que não se pensa a partir de si, que não se reconhece no seu povo, ou seja, que não se reconhece na diversidade do país que dirige, né, na diversidade e na heterogeneidade não só cultural, né, social, econômica, etc. Né, e que trata, né, a partir dele se pensando como outro, como sujeito, né, e o povo como objeto, trata esse povo como coisa. Então se o povo morrer, e daí? Nota como que esse imaginário eurocêntrico, colonial, ele está aí, né? Ele está estruturado ainda. E claro que ele tem uma relação com a dependência interna, com o colonialismo interno, né? Como já sinalizou o Pablo Gonçalves Casanova, né? Mas não é só isso, né? É justamente essa estrutura, né, colonial que vai definir a partir do imaginário a ação política. Então notem que, além do racismo, que é evidente na fala e no comportamento desse senhor, nós temos também a misoginia. Né? Não é à toa que olha só, não é à toa que a misoginia está na fala preconceituosa e no imaginário desse sujeito. Né? É porque a misoginia, ó, ela faz parte da estrutura do mundo colonial moderno. O patriarcalismo está na base. Então é racista, é patriarcalista e é elitista, justamente porque é o elitismo, é o patriarcalismo e o racismo que estão na base do modelo civilizatório, né, do capitalismo, do neoliberalismo, enfim, se chame como quiserem, da modernidade, colonialidade, como eu estou chamando aqui, desse modelo civilizatório. Né? Então olha só como que a gente... Né, a questão do teste em África é a mesma. Né? Como que esse imaginário ele vai estruturar a forma como a gente pensa. E, consequentemente, o impacto disso. Porque se o presidente, no caso, se esse sujeito, né, que se diz presidente, e que enfim, né, não entrou de forma legítima, pelo que a gente está percebendo, né, mas de forma fraudada. Por isso que eu me nego a chamar de presidente, inclusive. Se esse sujeito tivesse um outro imaginário que não é o imaginário colonial, será que a maneira como ele trataria, né, as pessoas, né, os grupos, as minorias, os grupos mais vulneráveis, seria a mesma? Não tem como que esse imaginário colonial ele vai implicar numa ação política, né? E Foucault falou uma coisa interessante, né? Que o discurso implica na vida e na morte. O discurso ele tem poder, é o poder do discurso. Né? Ele tem poder, ele implica em vida e morte. Né? Porque o discurso ele estrutura a ação. Né? O discurso já é por si só uma prática. Né? Então, esse discurso está baseado em que no nosso mundo? Nesse imaginário racista. Isso mostra também a intolerância contra os chineses.
E talvez, de alguma maneira, também ajude a compreender como que a Europa Ocidental, países como a Itália e a Espanha, por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos, no primeiro momento tem né, não dado muita bola, vírusinho chinês. Né? Ou como querem culpar a China agora por isso. Né? Mas os chineses comem animais exóticos para o Ocidente, né? Comem bicho, culpa do mal, né? Que lá na Grande Fome fez as pessoas comerem bicho. Ou seja, é um chauvinismo, né? Exacerbado e que inclusive vai trazer à tona o que está por baixo do discurso multicultural, que é o fascismo. Porque o multicultural, ele é o quê? Ele é um múltiplo do quê? De uma coisa. Que coisa é essa? É o pensamento eurocêntrico. Então a gente tolera, mas a gente não reconhece. E quando a gente chega num limite, onde a vida está em jogo, o fascismo vem à tona. E não está vindo à tona só por causa do Covid, evidentemente, está vindo à tona por outras questões, pela crise política. Né? As pessoas estão desacreditadas da política. Pela crise econômica, né? As pessoas estão, né? A classe média perdendo espaço, a concentração altíssima de dinheiro, né? De renda, de riqueza lá em 1% da população, a classe média começa a olhar e culpar o quê? Quem que a classe média vai culpar sempre? A pequena burguesia. Os pobres. Quem são os pobres? Os sujeitos que são frutos do mundo colonial. Veja como as coisas se encaixam. Né? A intolerância, né? O fascismo, né? Nesse sentido, é importante trazer à tona outra discussão importante aqui, né? É fundamental. Não dá para pensar, pelo menos para nós aqui, não dá para pensar as dimensões da identidade separadas das dimensões do trabalho. Né? Ou seja, pensar o ideal e o material, nesse sentido mais amplo, né? Não no sentido estritamente filosófico, separados. A gente tem que pensar as intersecções. Né? E aí isso mostra, por exemplo, como os trabalhadores mais vulneráveis são quem? As pessoas que estão na linha de frente, quem não pode fazer isolamento social. Quem faz isolamento social no Brasil? Né? Justamente quem tem condições. E a gente vê isso de várias formas. Né? Por exemplo, a gente vê os empresários protestando dentro do carro. Para os trabalhadores irem trabalhar juntos no metrô. O empresário não vai pegar o vírus. Né? Toda aquela discussão, né? O CNPJ não morre, o CPF é que morre. O CNPJ contratou do CPF. Por quê? Porque o CPF é um objeto descartável, ele é um número. Né? Isso é fruto de uma relação que está estruturada desde do princípio do sistema que a gente vive, da modernidade e colonialidade, que é uma relação colonial. Portanto, vivemos no mundo colonial ainda. Não é um mundo colonialista estrito sensu, mas é um mundo estruturado dentro do eixo da colonialidade. Isso se mostra também, e aqui eu finalizo, muito claro, quando, por exemplo, os Estados Unidos bloqueiam os respiradores que iam para os países da periferia capitalista. Quem pode morrer? Quem são os primeiros a morrer? Sempre. Né? São as pessoas que estão no polo mais vulnerável, são os frutos, né, dos subalternos do capitalismo, as pessoas que foram subalternizadas. Então, digamos, os remanescentes dos colonizados, que são os colonizados contemporâneos. Né? E para finalizar aqui, a gente vai falar de outras duas coisinhas que eu acho que é bom a gente trazer à tona e a gente pode discutir também, falar em outros momentos. A questão dos povos indígenas, que eram indenes quando chega o colonizador europeu aqui, e a gente sabe pelo Darcy Ribeiro, por exemplo, né, entre outros, como que as pestes, né, as doenças, ajudaram a dizimar os povos indígenas. Né? Inclusive ajudou na conquista da América. Né? O próprio Tzvetan Todorov na Conquista da América vai falar isso, né? O Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro e uma série de outros autores. E como que isso ainda se reproduz, os povos indígenas ainda são mais vulneráveis. E mesmo estando em isolamento. Né? E a gente não deixa eles se isolarem, porque a gente quer trazer eles né? Quer transformar o índio em proletário. Né? Essa questão que a gente vai ter que pensar também. E para finalizar, a questão das mulheres. Né? As mulheres que são a maioria nas profissões de saúde, as mulheres que ficam mais em casa, né? Porque historicamente foram relegadas à esfera privada, né? E ficam na linha de frente agora, mais ainda, né? Cuidando dos filhos, né? Com a questão da sanidade mental, né? Da mulher, ficam mais na linha de frente ainda agora na vulnerabilidade nos hospitais. A gente viu os índices, né, que cresceram alarmantemente de violência doméstica, isso das que a gente tem notificação, fora as que não são notificadas. Com relação às mulheres, quer dizer, os homens ficam mais em casa, as mulheres sofrem mais violência. Né?
E da onde vem isso? Não que o patriarcalismo seja colonial, mas tenha sido criado pelo colonialismo. Não foi. Né? A gente tem, por exemplo, o Weber que vai argumentar que é a primeira forma de dominação, né? A dominação masculina, né? Depois o Bourdieu também, enfim, uma série de outros autores, né? As autoras feministas, obviamente, também. Mas o patriarcalismo ele tá no eixo, ele é um dos 3 eixos ali e evidentemente, e faz sentido lógico, que uma dos problemas mais crônicos desse momento da pandemia vai ser a violência contra a mulher. Então, os índios, os indígenas, né? Os povos afrodescendentes, pardos, mestiços, né? Tô falando aqui entre aspas, né? Tô usando as categorias comuns. Né? As pessoas em vulnerabilidade social, né? Que são as pessoas que vão ser mais atingidas. E quem faz circular, por outro lado, a pandemia de maneira mais ampla é justamente quem viaja, quem tem dinheiro. Quer dizer, ela sai da China e vai estourar primeiro na Europa. Por quê? Porque a Europa é o lugar, né, o locus, né, de circulação das coisas ainda. Então, ainda temos uma estrutura eurocêntrica no mundo. Né? Ainda temos uma estrutura colonial, embora ela tenha se dissimulado, talvez, e tenha se rearticulado, não é? Mas ainda temos. Né? E sabemos que a Europa ela se centralizou, como a gente disse antes, né, surgiu, né, emergiu como centro da história, né, como narrativa universal, a partir da conquista das Américas, né, e da expansão imperial ao redor do mundo. Existe um outro texto que eu posso indicar para vocês que é interessantíssimo, de um autor chamado Jack Goody, que chama-se O Roubo da História. E aí ele mostra como que a Europa vai também centralizando, né, se apropriando de invenções de outros povos, né? E para se tornar a grande potência civilizadora, né? Para se tornar digamos assim, a referência de comportamento mundial. Uma questão que eu quero deixar aqui, que eu acho que é interessante pensar talvez, é que a gente pode, agora não dá para fazer isso, mas daqui, né, alguns meses vai dar já, é como que as ciências sociais vão reagir. Pensando no eurocentrismo, né? Como que as ciências sociais vão reagir, vão explicar, vão compreender esse momento agora, né? E aí, observar esses discursos das ciências sociais e ver até que ponto eles também ainda mantêm uma perspectiva eurocêntrica na análise deles. Né? Que é uma coisa que eu pretendo fazer no decorrer aí dos meses. Né? À medida que forem surgindo artigos, né, e textos e pesquisas nas ciências sociais que vão tomar como objeto, como unidade de análise o vírus e as relações sociais, o coronavírus, essa pandemia e as relações, a gente pensar como é que esses pesquisadores estão pensando isso. Né, para ver até que ponto ainda, né, as análises elas ainda têm uma articulação, né, um substrato epistemológico, né, eurocêntrico. Bom, então é isso, tá? Eu espero que a discussão aqui ela tenha trazido elementos interessantes para se pensar. O que a gente se propôs a pensar aqui. Enfim, o meu interesse aqui é abrir as discussões nesse canal que a gente está fazendo no Facebook, aqui no YouTube. Logo a gente vai ter contribuições também do professor Luciano Viana, que é antropólogo. Né? E eu espero também, convido vocês também que estão assistindo aqui, se quiserem fazer contribuições de vídeos, de discussões, a gente podemos fazer. E inscrevam-se no canal, né, para poder participar desses nossos debates. Né? E deixem comentários no vídeo, né, de críticas, de colocações, de contribuições que a gente pode tomar esses comentários, inclusive, para fazer para outros vídeos, né, e outros trabalhos. A gente pretende diversificar aqui os nossos encontros, talvez com lives, né, enfim, outras possibilidades que a tecnologia nos dá, né. Então é isso, eu convido vocês então a se inscreverem de novo no canal, tá? E a aguardarem os próximos vídeos aí que a gente vai fazer e vai postar para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais.